Fala galera, estamos começando mais um podcast do zero. Do zero podcast, tem que se adaptar ainda. Eu sou o Kelvin, tô aqui com o Eduardo. E aí, Kelvin? E aí, pastor, tudo E bem? aí, Eduardo, Kelvin, como é que tá? Uma alegria, um prazer estar aqui com vocês. A alegria é nossa estar aqui com o apóstolo Roberto, nosso convidado de hoje. Vai contar um pouquinho da história dele. A gente quer ter um papo aqui com o pastor descontraído, um papo legal. E vamos deixar na direção de Deus. Deus, ele sabe aonde, para que caminho que ele vai levar essa conversa. Ok, estamos aqui. E aí, pastor? Então, vamos começar pelo começo, né? Começar do início. Sempre é bom, né? Começar do... Igual a gente começou do zero, né? Vamos começar do zero. Vamos melhor. começar do zero. Pastor, então, vou jogar a primeira pergunta aí. Certo. Quais são as suas origens? A minha origem, na verdade, eu sou nordestino, né? Eu vim da Paraíba, da cidade de Patos, que é uma cidade do interior da Paraíba. E de lá eu migrei com a minha família para Belém do Pará. De Belém do Pará, né, é que eu vim para cá, mas lá em Belém foi que eu me converti, conheci Jesus na minha vida, né, e me engajei na igreja e me dediquei, daí senti a necessidade de aprender mais, de estudar teologia, fiz faculdade de teologia, seminário, né, teológico, e depois engajei no ministério, fui consagrado ao ministério pastoral. E depois eu vim para cá, Paraná, enviado pela igreja, que me consagrou, a primeira igreja batista em Coraci, né, no bairro que a gente morava. E a gente veio para cá com uma missão, fundar uma igreja aqui, começar do zero, igual vocês. Bacana, pastor. Mas voltando um pouco lá, Belém, antes Patos da Paraíba, como que foi o seu primeiro contato com Jesus? Foi no Pará, né? Eu lembro que Deus tem um propósito, mas na verdade eu acho que eu já tinha um chamado, não acho, tenho certeza, né? Desde muito cedo, né? A minha família sempre foi uma família muito religiosa. E eu, criança ainda, eu acho que com uns 10 anos de idade, eu ia aos domingos para casa do meu avô, meus avós, né? Dormia lá no domingo de manhã, no sábado, para que no domingo de manhã a minha avó chamava o táxi e eu levava meu avô, que já não enxergava muito bem, né? Com 85 anos de idade, para missa. E aí a gente assistia a missa, depois terminava a missa e retornava com ele para casa. Então era isso que eu quando eu tinha 10 anos de idade. E ainda assim, mais ou menos nessa faixa etária, como a gente tinha amizade com bispos, padres, bispos, quando vinha na cidade, eles almoçavam na casa dos meus avós, amizade com padres, minha mãe e toda mãe no Nordeste tem um sonho que o filho seja um padre, né? Dois sonhos que as famílias do Nordeste têm, ou que o filho seja um médico, ou que o filho seja um padre, né? E a gente, por amizade com um padre, amigo nosso, lembra até o nome de Padre Luciano, jovem, né? Bem animado, ele me levou para um convento da igreja, para participar de um evento lá, e ver se eu tinha uma vocação para padre, né? E me levou lá e eu fiquei lá e tal, mas assim, eu não me senti muito ambientado e retornei e não quis mais, né? Mas eu lembro que ainda criança eu assisti um filme de Moisés, dos 10 Mandamentos, aquilo me moveu tremendamente. Eu criança, eu saí do cinema, né, que já era uma novidade para a gente lá no Nordeste, saí do cinema querendo abrir as águas do mar, andar sobre as águas, fazer os milagres que Moisés fazia, porque aquilo me impressionou bastante, né? E eu fui batizado já com 7 anos de idade, com uma roupa como se fosse um vestido de cetim branco, amarrado com que minha mãe tinha feito uma promessa para Frei Damião, né, que é um frei italiano que foi para o Nordeste, ficou muitos anos, até ele faleceu lá, e ele marcou muito a vida do nordestino. E eu com 7 anos fui batizado dessa forma, com uma sandalinha estilo frade, né? E com um cintozinho enroladinho, aquele cordãozinho de cetim na cintura, aquela roupa comprida, igual um franciscano. Então eu fui batizado dessa forma, já com 7 anos de idade, um pouco tardio. E eu creio que hoje já, olhando para a minha história, já que vocês estão me indagando, eu posso assim dizer que Deus estava sinalizando na minha vida a minha vocação.
Porque quando eu vou para o Pará, aos 12 anos de idade, eu já sem conhecer muito, entender muita coisa, eu dizia, eu estou indo para a terra que Jesus nasceu, vou para Belém do Pará, que era a terra que Jesus nasceu, Belém, né? Todo feliz, né? E realmente, em Belém do Pará, lá eu tive uma experiência com uns 17, 18 anos, Jesus nasceu no meu coração. Foi quando eu me converti, fui evangelizado a uns irmãos que saíam da igreja batista e me evangelizaram na parada do ônibus e me convidaram se eu queria aceitar Jesus ali no meio da rua lá, na parada do ônibus. Uma rua movimentada, pessoas indo, eu estava concluindo o segundo grau e vindo da escola e pegava o ônibus ali para ir para minha casa. E eles me evangelizaram e perguntaram se eu estava disposto a aceitar Jesus ali. Eu digo, aceito, com certeza. Jesus eu quero na minha vida. Eu lembro que ele ia fazer essa frase. O diabo eu não quero, mas Jesus eu quero na minha vida. Aí então vamos orar aqui. Eles me abraçaram no meio da rua, os rapazes todos jovens da minha idade, 17, 18 anos. Eram músicos, estava até com uma guitarra, outro com violão. E oraram por mim ali ali eu aceitei Jesus e aceitei ali com pensamento. Eles me convidaram domingo, venha na igreja, então vai ter culto aqui, a igreja ficava na frente, né? E aí eu fui para casa, peguei o ônibus, mas eu fui pensando nos meus pensamentos, que hoje eu entendo que eu fiz uma oração. Nos meus pensamentos, eu disse ali, sentado na cadeira do ônibus, indo para minha casa, pensei assim, Deus, se tu existe, então, né, eu te aceitei. Então eu quero realmente, entreguei minha vida para ti e quero que o Senhor se revele para mim. Eu sei que eu fui embora para minha casa, no domingo eu vim para a igreja. E quando eu entrei na igreja, eu não entendia nada, porque eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Ou eu fiquei até um pouco decepcionado, né? Porque quando eu entrei na igreja evangélica, eu olhei para as paredes, parede limpa, não tinha nenhuma figura de um santo, nem ali uma imagem para a gente poder apreciar, porque as igrejas católicas, para quem gosta de arte, elas são lindas. Né, as imagens que tem, as figuras, os desenhos, né, eu sempre fui amante da arte e eu fiquei decepcionado, as paredes lisas, a igreja estava lotada, muita gente. Os vitrais, né? Os vitrais, na igreja católica, colorido, e eu não achei tão sem graça assim a arquitetura da igreja, que não tinha nada, né? Mas fiquei ali, lotado a igreja, e o pessoal começaram a cantar, e eu senti uma alegria ali, algo diferente que eu nunca tinha sentido em toda a minha vida. Algo diferente, estava movendo ali naquele lugar. E o pastor pregou, e quando ele pregou, perguntou quem queria aceitar Jesus. Eu fui o primeiro, levantei a mão, fui lá para frente, aceitei Jesus e continuei indo para a igreja. E senti algo diferente, que eu não sabia como explicar. Eu só sabia dizer que eu estava sentindo e que estava sendo maravilhoso ali para mim. E comecei na igreja, comprei uma Bíblia para mim, comecei na igreja, não entendi o que estava acontecendo e comecei a participar, não sabia nada das músicas que eram cantadas. E eles gesticulavam bastante, levantavam, porque o rapaz que cantava lá no altar ministrava e dizia, levante sua mão, adore e tal, faça isso, faça aquilo, aplauda. Ou então, quando o pastor pregava, dava um versículo da Bíblia, dizia o capítulo, o versículo, até eu achar o culto terminava, eu sei que eu estava perdido no meio dos evangélicos, mais perdido que segue no meio de tiroteio. Mas eu estava sentindo algo diferente, aquilo estava me acrescentando, aquilo estava me fazendo bem, eu estava sentindo uma alegria que era sobrenatural, não tinha explicação humana. Né? E aí eu participando e observando tudo aquilo, fazendo a leitura do ambiente, sentindo o sobrenatural de Deus e sendo motivado, e comecei a ler a Bíblia. E aquilo foi mudando a minha vida de dentro para fora. Eu fui impactado, minha vida mudou ali, embora eu não soubesse explicar nem entender o que estava acontecendo comigo, era algo espiritual, acontecia de dentro para fora. Né? A minha história estava sendo reescrita ali novamente. Nessa época o pastor já conhecia a Ellen? Vocês já namoravam ou não? Não, Ixi, a Ellen foi bem um pouco depois, porque também a Ellen se converteu na mesma igreja que eu fazia parte, também ainda jovem. Um ano depois, aí eu me batizei na igreja, e aí já comecei a ler a Bíblia bastante, aí já comecei a compartilhar a minha fé, porque aquilo foi muito espontâneo, para minha própria família, para meus amigos, e falei para um irmão meu, que hoje ele é da Assembleia de Deus, e ele foi a primeira alma que eu ganhei para Jesus. Até hoje ele está lá, na Assembleia de Deus, mas ele converteu na Batista, se batizou. E um pouco depois, um ano depois que a Ellen se converteu também, jovem ainda, dentro dessa mesma faixa etária minha, 18 anos, 19. E aí ela começou a frequentar a igreja, e a gente tinha um grupo de jovens muito grande na igreja.
E a gente começou a participar, né, rapazes, moças, na Igreja Batista lá, e uma igreja muito animada, uma igreja muito assim, de louvor, de adoração, de relacionamento, família, um ambiente assim maravilhoso para nossa faixa etária ali. E foi muito bom. E aí, aí ali eu conheci a Ellen, a gente tinha um grupo de jovens que andava junto, morava todo mundo próximo no bairro, ali, né, numa determinada localidade. A gente ia junto às vezes para a igreja a pé, voltava a pé. E aí foi se conhecendo. E aí foi quando eu conheci a Ellen e a gente foi fazendo amizade. E nessa aí, no meio da juventude lá, e eu fiquei de olho da Ellen, né? Foi a primeira oração com fé do pastor. Pastor, Deus, é aquela ali. Em nome de Jesus, minha esposa. Foi mais ou menos isso, pastor? Na verdade, que as coisas vão acontecendo assim naturalmente, né? A gente, né, ainda é jovem, solteiro, né? E eu me converti de verdade. Porque quando você olha para uma moça... E quando principalmente eu vim do mundo. E no mundo, tava lá na perdição. Não que eu fizesse mal ou coisa errada, mas a gente aprontava com as meninadas, mulherada, tudo. Mas quando eu me converti, então eu fiz um propósito no meu coração. Não, aqui eu quero levar a minha vida certinha. E eu quero servir a Deus e como eu era muito mulherengo e tinha aprontado muito lá fora, então eu me propus na igreja de fazer as coisas, de servir a Deus. E não de ficar aprontando. E ali, né, quando eu vi a Ellen, tinha outras pessoas interessadas também, e aí as coisas foram fluindo naturalmente. E a Ellen depois começou a se interessar por mim, e eu vi assim a irmã da Ellen fez uns papos aí e tal, e acabou a gente começando a namorar, né? Rolou uns cupidos, então. Rolou uns cupidos aí, e a gente tava na mesma igreja, né? Envolvido ali, participava de vigília, todo mundo no primeiro amor. Aquela alegria, sabe? Frequentando a mesma igreja, andando com um grupo de jovem animado, e ia para uma congregação que fazia parte da igreja mãe, para participar de orações, de vigílias. E nessa os relacionamentos vão se fortalecendo, a gente vai se conhecendo, até aí vai surgindo os papos cupidos aí que tu falou aí, Kelvin, para depois começar a namorar. Foi assim. Interessante, né? Lá em Belém teve também, tipo, a parte do pastor você começar a faculdade de teologia. Foi, aí isso aí foi um tempo depois, né, que como eu, né, na igreja, no início da minha vida cristã, ali no primeiro amor, eu olhava aquilo que eu sempre ministro aqui na igreja e via as pessoas dando testemunho. Eu sempre fui uma pessoa muito cética. Pensa numa pessoa cética e incrédula, assim, no nível do Kelvin, quando o Kelvin não era convertido. Eu era bem cético, e aí eu meio desconfiado. Minha família é de origem de comércio, né? E a gente lida muito com as pessoas no comércio, compra, venda, fiado, paga depois, dá a palavra. E a gente se decepciona muito com as pessoas em comércio. E a gente fica um pouco frio, cético, desconfiado. E a gente não acredita em qualquer coisa que as pessoas dizem. A gente observa, ver, né? Acompanha e depois é que a gente vai ganhando, assim, aprendendo a confiar nas pessoas. E eu era assim, muito, embora eu fosse jovem, mas muito desconfiado. E eu olhava assim na igreja, via as pessoas conversando, contando testemunho, falando de milagre, falando de oração. E eu olhava assim, lia a Bíblia, mas estava escrito na Bíblia que Deus fazia milagre. E que aquilo não era uma história do passado, que Deus era o mesmo, hoje, ontem, eternamente. Que Jesus ainda hoje fazia milagre, curava as pessoas. E eu, mas será que isso é verdade? Será que isso que esses crentes estão falando é verdade? Se é verdade, eu quero que isso aconteça comigo. Qual será o segredo? Aí eu ficava observando, falava muito de oração. Oração, oração, oração. Eu tinha um comércio, era comerciante. E aí eu reuni uns irmãos. Eu tinha muitos amigos da Quadrangular, da Assembleia, da Batista. E eu fiz um propósito no meu comércio lá. Como eles sempre iam lá conversar comigo, lá, enquanto não tinha cliente no comércio, eu disse, vamos fazer um horário de oração aqui. Quando eu fecho meio-dia eu fecho, baixo a porta, era uma porta de enrolar, né? Baixa a porta, a gente fica aqui dentro e a gente ora, faz um momento de oração e depois a gente vai para casa, almoça. E nesse intervalo do almoço, igual essa oração que a gente fazia aí, intervalo de almoço, que todo mundo, aí vinha todo mundo, no intervalo de almoço orava ali, e nessa oração espontânea com o irmão da Quadrangular, da Assembleia, porque eu estava curioso, eu queria através da oração ver se Deus agia, e começamos a orar fervorosamente. Nessa oração, algumas pessoas vinham ali pedir oração pra gente, que sabia que a gente estava orando ali. Às vezes irmãos, amigos, conhecidos, familiares, ou até o pessoal da oração mesmo, fulano me pediu oração, fulano está enfrentando um problema, pediu oração. A gente levava lá para dentro, orava, meu Deus, ali eu comecei a ver o sobrenatural acontecer.
né? Pessoas caírem endemoniadas, pessoas serem curadas, pessoas chorando, sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. E aí eu vi que realmente a oração funcionava. E funcionava através das nossas vidas, quando a gente colocava as mãos. E tinha eu até fiquei maravilhado que vi uma unção através de nossas vidas no toque. Quando tocava, se a pessoa tivesse demônio, caía. Se fosse caso de cura, era curada. Então, por quê? Porque a gente estava num fervor e numa fé pura ali, né? E provando Deus e colocando em oração com toda sinceridade do coração. E Deus manifestou coisas que, como eu sempre digo, se alguém me contasse, eu teria dificuldade de acreditar. E até lembro que eu tinha uma funcionária que ela era da Assembleia de Deus, antes disso um pouco, antes de eu me converter. E ela ia lá, e a gente trabalhava no sábado, e no domingo ela foi para um congresso que teve no estádio de futebol lá de Belém, que é o Mangueirão. E lá veio um pregador, lembro do nome dele, não sei se era o Morro Cerulo, um pregador americano, e ele veio muito usado por Deus, pentecostal, e ela chegou na segunda-feira para trabalhar dizendo: Roberto, eu fui lá no congresso, lá no Mangueirão, lá, e Deus operou, aconteceu muitos milagres, pessoas sendo curadas, e demônios sendo expulsos das pessoas. Ou foi coisas assim tremendas, assim. Aí eu olhei para ela assim, ela é toda empolgada, né? E eu olhei para ela, dei risada, eu escarneci dela, zombei e disse: eu não acredito. Eu não acredito, só acredito. Eu falei para ela naquele mesmo local. Eu lembro que eu falei para ela: eu só acredito se esses olhos que a terra há de comer ver. Falei mesmo assim para ela, naquele local. Ela ficou triste, assim, eu vi no semblante dela, que ela ficou meio. Eu joguei um banho de água fria nela. Ela disse: um dia tu vai ver, Roberto. Ela falou mesmo assim para mim: um dia tu vai ver. Essa irmã da Assembleia de Deus. Passou o tempo, ela não trabalhava mais comigo, eu continuava ali. Eu me converti, eu vim naquele mesmo lugar. Os milagres acontecer e através da minha vida. Pastor, aí que começou o chamado ministerial do senhor? E tá, então a partir de então eu passei espontaneamente, sem ter função na igreja, nem cargo. Então, fiz um grupo de evangelismo, internacional, né? Com os irmãos da Assembleia, da Quadrangular, da Batista, para a gente evangelizar espontaneamente no domingo. Quem trabalhava no domingo até meio-dia, ia para casa almoçar, descansava um pouquinho, e 3 da tarde a gente saía para evangelizar, em tudo quanto é lugar. Hospital, presídio, a gente saía para evangelizar espontaneamente. E nesses evangelizar espontaneamente, como eu li a Bíblia o tempo todo, quem ia comigo se surpreendia, como é que eu conhecia tanto a Bíblia. Até algumas pessoas da igreja, quando eu fui em alguns evangelismos da igreja, que eu fiz parte de alguns grupos de evangelismo e saí, e era sempre enviado em dupla, as pessoas que iam comigo, que estavam mais tempo do que eu na fé, às vezes 5 anos, 6 anos, ficava surpreso porque eu só tinha 1 ano, 2 anos na igreja. Como eu conhecia tanta Bíblia e recitava de cor e fluía naturalmente quando eu ia evangelizar as pessoas. E Roberto, eu estou tanto tempo na igreja, não conheço o que tu conhece da Bíblia. Aí eu ia dizer para ele: não, é muito simples, é porque eu li a Bíblia todo dia. Falava para eles. Aí eu vi a vocação, né, para o ministério de evangelismo. Começou a vocação para o evangelismo, para depois despontar para outros. O pastor falando aí de ler a Bíblia, né, me veio na cabeça assim, tempo quando eu aceitei Jesus e me converti. Também tive essa chama do primeiro amor, né, que acendeu assim, de pegar e querer ler a Bíblia. Eu pegava e às vezes 3, 4 livros por dia no começo ali. Aquele negócio, eu lembro que eu assistia a série tinha aquela série da Record, da Vi. E eu lembro que eu peguei e comecei a assistir ela, mas daí que nem o pastor, eu tenho que ver se é o que tá escrito, porque daí eu aprendi que era o que tava na Bíblia. Eu peguei e eu assisti a série inteira. Peguei e maratonei, peguei ela no YouTube, maratonei ela, junto com 1 Samuel ali no lado, acompanhando capítulo por capítulo ali para ver o que estava acontecendo, lendo a Bíblia e assistindo a série para ver. E tanto que isso, tipo, gerou algo em mim hoje, quando eu escuto alguma coisa, uma pregação, alguma coisa parecida sobre Davi, me vem a série na cabeça, eu começo a imaginar tudo aquilo ali. Mas é a gente buscar conhecer cada vez mais, né? Tipo, a palavra. E isso a gente tem que gerar na nossa vida toda. E eu acredito que isso é reflexo, porque as pessoas falam, né, que tipo, as pessoas que nos acompanham, que a gente convive junto, a gente começa a ficar semelhante. Eu lembro quando eu me converti, eu chegava no apóstolo ali, nossa, o que é isso, o que é aquilo, sempre curioso, sempre querendo saber mais, e o pastor sempre incentivou
Uma coisa que a gente sempre comentou com a minha esposa, que a gente na igreja ali, a gente sempre teve essa motivação de querer conhecer a palavra, conhecer a Bíblia, experimentar do poder de Deus, experimentar disso, né? Assim, eu posso dizer assim, eu sou grato a Deus, eu tive bons mentores. A igreja batista que eu me converti, meu primeiro pastor foi o pastor Gerson Matos. Ele era advogado, além dele advogar, ele era pastor da nossa igreja lá, né? E ele era um cara assim diferenciado, muito culto, profundo conhecedor das escrituras e pregava assim de impactar mesmo. E era aquele tipo de pregador que ele prega assim, que é 1 hora, 2 horas, e você fica ali, você, né, recebendo a palavra, encantado e era assim sempre. Então foi um grande mentor espiritual, aprendi muito, né? E a Igreja Batista me maravilhou justamente por isso, porque eles não se intitulavam. Então tudo que eu aprendi eu ensinei aqui também em Candói, na igreja que nós fundamos aqui. E lá eu aprendi sempre que aí não é a igreja que é dona da verdade. E os lemas da Reforma Protestante, né, que com o objetivo de sempre apontar para a Bíblia, que não é o sistema religioso que é dono da verdade, né, que a verdade está nas Escrituras, né, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, como tem um dos princípios batistas. Isso me cativou bastante porque a gente vive num mundo cheio de tantas religiões e a gente fica meio confuso porque cada religião, seja protestante, seja qualquer que ela seja, né, ela reclama que ela tem a verdade para a humanidade. Ela é a única verdadeira. E você fica na dúvida, porque cada um diz isso. E aí você se questiona, que é a grande pergunta filosófica da humanidade. O que é a verdade? Foi a pergunta que Pilatos fez para Jesus. Ou, posso dizer assim, onde está a verdade? Já que todo mundo diz que é dono da verdade. E na Igreja Batista eu aprendi que a verdade é Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que é nas Escrituras que a gente aprende a respeito dEle. E é tanto que Jesus é um versículo que eu aprendi, isso foi um versículo que eu fui lendo na Bíblia e também sendo ministrado, que eu guardei para mim, como acho que é João 5,39, que Jesus fala: examinai as Escrituras Sagradas, porque julgais ter nelas a vida eterna, e sem elas dão testemunho de mim. Então essas palavras, né, me motivaram sempre a olhar para a Bíblia, além da forma como a gente era instruído na igreja. Sempre, uma das coisas que eu amei os evangélicos é que eles iam para a igreja com a Bíblia. Eu era de uma religião que não usava a Bíblia, que a gente apenas cumpria formalidades, participava de festas religiosas de épocas e ia, né, participar da religião, mas uma coisa meio descompromissada, só para cumprir tabela, só para participar daquela religiosidade. E muitas vezes, geralmente, as pessoas que mais eram assíduos na igreja, pessoas de mais idade, já no fim da vida, e jovem participava assim, mas não tanto assim. E aí quando eu vim para a Igreja Batista, eu vi que lá era diferente. Motivava a ler a Bíblia, instruía as pessoas na palavra, era pregado o que estava escrito, não era uma liturgia simplesmente, um jornalzinho, né, que era lido ali, mas era algo que era instruir as pessoas e motivava as pessoas a olhar para as Escrituras, para as histórias bíblicas e se alimentar a sua alma do que estava escrito na Bíblia Sagrada. Podia duvidar do pastor, podia duvidar do sistema religioso, mas nunca duvidasse da Bíblia. Então isso eu recebi no meu coração, me maravilhei com isso, passei a amar muito mais e amar as Escrituras. E fiz da Bíblia, né, como diz o Salmo 105, o Salmo 119, verso 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E comecei a amar as Escrituras, a ler a Bíblia, aquilo foi transformando a minha vida. E é uma transformação tão natural, tão espontânea, e assim que você até se surpreende, porque quando passou um tempo, eu lembro que é como se eu me olhasse no espelho e não me reconhecesse mais. Eu não tinha mais aqueles comportamentos pecaminosos, nem mais aquela natureza inclinada ao pecado. Eu era uma pessoa mudada, transformada. E até eu me surpreendia, não me reconhecia. As coisas passaram a acontecer naturalmente na minha vida, sem forçação de barra. Ninguém me obrigou, ninguém me veio me ditar regra, ninguém me disse como é que eu deveria usar usos e costumes, seja roupa, seja atitudes. Aquilo foi acontecendo naturalmente conforme eu frequentava a igreja, conforme eu lia a Bíblia assiduamente, todo dia
na minha vida cotidiana, conforme eu ia para a escola dominical, conforme eu estava andando com pessoas que me acrescentavam, conforme eu observei pessoas na igreja que eram pessoas espirituais. Até na igreja eu fiz distinção. Eu fiz distinção na igreja entre pessoas dedicadas e pessoas não dedicadas, porque eu observei que jovens da minha idade, né, estavam ali, mas por causa das meninas. As meninas da igreja batiam tudo bonitinha, né? Os rapazes estavam de olho nas meninas. E alguns até não tinham uma atitude de cristão, uma atitude de pessoa temente a Deus. Até aprontava, fazia coisa errada mesmo estando na igreja. E eu olhei para eles e disse assim, não, eu não quero ser como eles. Eu vim para a igreja para ser diferente. Então eu me apartei deles. Eu até estava com eles, mas muitas vezes não participava de coisas com eles. E nem de conversa, nem de atitude. Porque como eu lia muita Bíblia e eu estava com o coração sincero e queria realmente experimentar a Deus... E eu lia na Bíblia que aquilo não era daquela forma. Se eu seguisse aquele caminho, eu não ia haver um crescimento na minha vida. Aí eu comecei a olhar para as pessoas espirituais da igreja. Porque a Bíblia já me direcionou assim. Né? Quem anda com sábio se torna mais sábio. Quem anda com tolo se torna mais tolo. Provérbios. Pastor, eu vejo que hoje, sim, tanto eu como o Kelvin, a gente se espelha muito no pastor, assim, como uma referência. O pastor se inspirava em alguém, algum pastor, algum líder como uma referência, como o senhor gostaria de ser, ou quem discipulou, quem acompanhou o pastor nessa caminhada lá em Belém? Como eu falei para vocês, eu tive bons mentores espirituais. Inclusive, alguns dos meus pastores ali, que depois veio vários pastores, como a igreja era muito grande, a gente tinha o pastor principal, que era o Gerson Matos, e tinha outros pastores, que depois, posteriormente, esses pastores foram meus pastores no início da minha vida cristã, foram meus professores de teologia no seminário, porque também eles são professores de teologia no seminário. E é interessante que os pastores batistas têm uma formação muito boa. Eles não só têm a formação teológica, na questão, como é que se diz, depois tem não é mestrado, é o bacharelado. O bacharelado de teologia, mas geralmente eles têm mestrado e doutorado. Então esses pastores foram meus pastores na igreja que eu frequentava. Eram 5 pastores e o pastor principal. E aprendi muito com eles, convivendo com esses pastores, em tudo. Oração, libertação, milagre, porque a nossa igreja era uma igreja avivada. Era uma igreja batista, mas não tradicional. Ela era fora do sistema batista. Né? E era uma igreja muito avivada. E geralmente convertia 30, 40, 50 pessoas por culto. Então a gente está experimentando um avivamento ali, muito antes de muitas coisas acontecer depois, posteriormente, ali em Manaus com a Apóstolos da Terra Nova. Nossa igreja é uma igreja avivada. E eu aprendi muito com esses pastores. A minha inspiração foi o meu pastor presidente, o Gerson Matos. Eu me converti e eu vi ele pregando e eu ficava maravilhado. E ele pregando, e da forma como ele pregava, o conhecimento... tão das escrituras, mas o quanto ele era culto, a inteligência dele. Então eu sonhava estar no lugar dele, tanto que eu lembro que eu sonhava mesmo eu estando no púlpito, de terno e gravata pregando, porque ele era a minha inspiração, o meu pastor. E os pastores que tinham outros dons, que tinha um pastor lá que expulsava demônio, ele foi minha inspiração na área de libertação. Mas a pessoa que mais participou como mentor espiritual na área de libertação na minha vida foi a pastora Margarida, uma mulher simples, que tinha vergonha de falar em público, mas se dedicou à oração. E como ela estava todo dia na igreja, 7 horas da manhã, né, orando, ela começou com mais uma irmãzinha que já partiu para a glória, e uma outra também, as duas partiram, ficou só a pastora Margarida. Só que a pastora Margarida foi crescendo naquele ministério. E a pastora Margarida é uma mulher de autoridade, de unção, de profundo conhecimento da Bíblia. E a autoridade para expulsar demônio, para orar por enfermos, de muita fé. E eu comecei a andar com ela, a me engajar na oração. E isso foi que trouxe muito crescimento na minha vida, na minha vida espiritual, com esse desejo de ver o sobrenatural de Deus. Então, posso dizer que a minha inspiração foi o pastor Gerson Matos, meu pastor presidente, meu primeiro pastor, e posteriormente a pastora Margarida como mentora espiritual, com quem eu andei bastante, trabalhei com ela, era a nossa companheira de obra, de visita, de evangelismo, de oração, e até hoje. Ela está agora num seminário agora de intercessão lá, até gravei um vídeo contando um pouco disso aí, que ela foi minha mentora espiritual. Essa área o pastor entrou um pouquinho nesse assunto da área de libertação, né? O pastor tá falando aí, eu tô revivendo um monte de história, assim, porque a minha caminhada cristã, na verdade, foi junto com o pastor, né? É verdade. Tipo, eu me converti na igreja batista ali e foi sempre ali.
E eu lembro, o pastor falou essa parte de libertação, eu lembro que no começo, assim, daí eu era o curioso, né? Daí eu chegava na igreja, a igreja batista, acontecia, tipo, aquelas coisas que a gente não imaginava. Só que o que acontecia? Eu tinha muita curiosidade. Às vezes eu não ia no culto, naquele dia acontecia. No outro dia comentário, não sei o que, foi expulso de não sei o que. E eu falava, mas, né, eu quero... O músculo não tava, né? Eu quero ver o negócio acontecendo e eu não tô na igreja. E daí o que aconteceu? Eu era curioso e ia pra internet, né? Procurava os vídeos. Porque eu tava curioso. Daí eu lembro que eu tinha 2 salas, uma que eu fazia manutenção dos computadores e tinha uma na frente que era tipo uma recepçãozinha ali, até ali onde o Paulo mora agora. Daí eu tava naquele computador vendo os vídeos e tudo mais, né? Daí de repente eu falei, vou na outra sala, né? A hora que eu saí pra ir na outra sala tinha uma mesa e tinha uma sacola na mesa. A hora que eu passei por aquela mesa, assim, aquela sacola levantou da mesma, eu vi que não era uma coisa normal, tipo, natural. Não ia fazer um vácuo para aquela sacola levantar. A sacola levantou muito rápido da mesa, assim, foi... Nossa, aquela hora me arrepiou do pé até na nuca, assim, me veio um temor, tipo, me veio um negócio assim, eu fiquei meio, eu confesso, fiquei com medo na hora, assim, e tal. Mas foi automático, eu já virei pra trás e falei, tá repreendido em nome de Jesus. Tipo, eu tava com medo, mas eu repreendi em nome de Jesus, né? Daí eu fui pra lá pra frente de novo, fechei aqui o notebook e falei, vou parar por aqui de ver esses vídeos. Daí o que aconteceu? Daí eu fui tomar banho e tal, eu fui dormir. E naquela noite eu tive a minha primeira experiência espiritual em relação à libertação, assim, que daí eu vi demônio, tipo, tudo que estava acontecendo ali naquele quarto, no meu quarto. Eu vi o meu notebook onde estava, que daí eu fui dormir, eu coloquei um filme, parei de ver os vídeos do demônio, coloquei um filme e tal. E daí eu vi, tipo, tudo acontecendo num plano espiritual mesmo, assim. E daí até que não conseguia repreender no sonho e tal. Daí eu repreendi. E daí depois daquilo lá, eu comecei a ter sonho. Tinha toda noite. Daí chegou uma época que eu ia dormir, eu já sabia que eu ia ter sonho e expulsar demônio no sonho e tal. Até que um dia eu peguei e vi um demônio amarrado do lado da minha esposa e aquilo lá eu peguei e cocei o olho, sabe aquele negócio que você coça o olho pra ver se é verdade que você tá acordado. E eu vi. Então, o pastor falando aí, me lembrei muito dessa história. E era uma coisa que me gerava curiosidade, que o pastor sempre trabalhou bastante nessa área de libertação. É verdade. É um dom que você recebe. Eu lembro que a minha primeira experiência espiritual foi através de um sonho que eu tive. E eu recebi o ministério de libertação ali. E eu lembro que no início da minha vida cristã, eu dormindo, de madrugada eu tive um sonho, mas era um sonho que parecia tão real o que estava acontecendo, que era como se fosse um pesadelo, mas ao mesmo tempo era como se fosse muito real. E eu sonhava que eu estava num lugar, inclusive essa nossa igreja que eu me converti, na época que eu me converti, ela estava em construção. Ela não tinha telhado, então a gente fazia os cultos ali sem telhado. Ela estava em construção, a igreja. Estavam rebocando a igreja e tal. E às vezes quando vinha no Pará, aquela chuva torrencial, na época de chuva, quando dá é aquela chuva muito forte. A gente estava no culto, a igreja lotada, a chuva caía. E o pastor pregando lá, e o pastor ele dizia assim, quem é filho de Deus, não sai do lugar. Ele falava no microfone. Meu Deus, ele de terno e gravata, a chuva caía, ele ficava ensopado. E o povo também, alguns corriam, mas depois que ele dava essa palavra, todo mundo voltava. Quem é filho de Deus, não sai do lugar. Aí a gente ficava lá, pegava a chuva com ele e tá. Então, no meu sonho, eu via a igreja sendo derrubada. Quem estava derrubando a igreja? A gente mesmo. Todo mundo com a marreta derrubando a igreja. Eu vi os irmãos da igreja derrubando a igreja. E eu achava estranho dizer assim, até perguntei para o irmão, por que vocês estão derrubando a igreja? Com a marreta, todo mundo disse, ou seja, a gente estava construindo a igreja. Mas no sonho a gente estava derrubando a igreja com a marreta, os irmãos derrubando. Eu dizia, mas irmão, por que vocês estão derrubando a igreja? E na frente da igreja tinha um prédio, parecia aqueles prédios de Nova York, né? Todo espelhado, muito alto. E aí, a gente derrubando a igreja, na frente da igreja tinha esse prédio, que não existe esse prédio lá em Belém, né? Mas no sonho tinha. E eu olhava assim, eu vi um homem lá no topo.
E esse homem estava de terno e gravata, pensa de um homem de uma aparência, parecia um executivo, cabelo penteado de lado, de terno e gravata, e no sonho que eu olhava assim para ele, lá quase no último andar, ele olhando para a gente, derrubando a igreja, eu sabia que aquele homem era um anticristo. Ninguém me dizia nada, mas eu sabia que ele era um anticristo. E aí os irmãos, aí alguém falou assim, ó, gente, vamos correr daqui, olha o anticristo ali, porque ele vai mandar os capeta pegar a gente. Aí bateu aquele medo. Bateu aquele medo, depois que fala que o irmão falou isso, que eu já sabia que ele era. Aí eu peguei, aí quando eu vi, de repente eu me via no sonho dentro desse prédio. E vinha um monte de demônio para me pegar. Só que esses demônios não eram demônios de uma figura assim sobrenatural. Eram aqueles menores de rua, né, abandonados, aqueles meninos maltrapilho, pivete, né, que vinha para me pegar, e eu corria dentro desse prédio. E corria, e tem uma hora que eu não tinha pra onde correr, fiquei numa sala preso, e eles vinham para me pegar. E em outro momento, depois já não estava mais ali, eu já estava correndo com os irmãos, numa rua, e essa rua que eu corria, eu lembro até de uma poesia que eu li quando era criança, nunca esqueci, do Manuel Bandeira, que eu caminho por uma rua que dá em vários países, e eu nunca esqueci, e nessa rua que eu corria, dava em várias cidades do Brasil. Eu estava correndo por uma rua, que quando eu vi eu estava numa cidade, depois eu estava em outra cidade, depois eu estava em outra cidade. E eu corria nessa rua, e esses menores abandonados, esses pivetes que eu sabia que eram demônios, eles estavam vindo na minha, porque eles queriam me pegar. E eu corri, e teve um local que eu tentei me esconder numa casa, pulei um muro, entrei nessa casa, eles me cercaram. E eu já estava muito cansado, eu já não tinha mais forças para correr. E aí eu disse assim, eu não tenho mais forças, meu Deus. Agora eu não tenho mais o que fazer. E aí, eu sei que quando eles vieram para me pegar, que eu parei lá cercado por eles, vinham eles para me pegar. Eles vinham em cima de mim, eu botava a mão na cabeça assim, dizendo deles, na testa deles, queima Jesus. Ficava um buraco assim, eu pegava com a outra mão, jogava longe. Eu fui fazendo um monte deles, um em cima do outro. E eles vindo, né? E de repente, veio aí tá, então, como eu já estava queimando e abri o buraco, eu pegava na outra mão e jogava longe, um grandão no meio deles gritou, deixa ele comigo. Era o mais forte. E aí eu olhei para ele, me assustei, e na hora eu não vi nada, eu só senti que alguma coisa vinha do céu e me dava um revestimento, que eu me sentia muito mais forte. Vi um revestimento. E quando ele veio, eu botei a mão na testa dele e segurei no braço dele. Queima, Jesus, o buraco teu. Foi o que eu joguei mais alto, com mais força. E ele caiu, e eu acordei de madrugada. E quando eu acordei lavado de suor, muito cansado, como se eu tivesse tido uma academia, feito muita musculação. Mas de tanto eu correr no sonho, eu estava lavado de suor e cansado. E aí eu dobrei o meu joelho, e ali de madrugada, e comecei a orar. E ali eu entendi que Deus tinha me entregue o Ministério de Libertação. E a partir daí eu comecei a participar mais. Aí comecei a participar com esses pastores. Inclusive um desses pastores que tinha um homem de muita oração. E ele tinha uma autoridade muito grande para expulsar demônio. E eu ficava maravilhado com a autoridade, com tudo que eu aprendi com ele. Ele ensinando na prática com a gente, quando a gente ali na fornalha, sala de oração, ele lidando com as pessoas endemoniadas, e a gente participando ali, ajudando ele, dando acesso a ele com outros pastores, e vendo a autoridade, a palavra de autoridade que ele tinha. Que tem coisas que você aprende na prática, né? Eu aprendi na prática ali, e me maravilhei, e aí a partir daí eu me tornei igual que aquele filme Caça-Fantasma, né, que fez muito sucesso nos anos 80. E eu tinha o meu grupo de evangelismo dos irmãos de outras igrejas, e a gente ficava igual os Caça-Fantasmas, procurando demônio. Onde é que tem um demônio? Vamos lá! E a gente já ia lá, foito, né? Se dissesse, ó, em tal lugar, em tal bairro, tem uma pessoa que está endemoniada, vai lá. E aí a minha primeira experiência com o demônio foi com a minha tia, né, a mulher do meu tio, né? E depois, se você dissesse, olha, lá em Foz do Iguaçu tem uma pessoa endemoniada, você quer ir lá? Já tô lá, vamos lá agora. Juntava o povo e ia, né? Então foi que a gente ia, e a gente via realmente que aquele momento que a gente tá ali, Deus até tem misericórdia de nós, né? A gente aprendeu muito também na prática, porque o mundo espiritual é real. Pastor, conta um pouquinho para nós essa história aí, o pastor que fundou a Igreja do Leão. Pois é, né? Isso aí é bem interessante isso, porque quando eu vim para cá, a primeira vez eu vim com o apóstolo para fazer o reconhecimento da terra, né? Ficamos 10 dias, né? Na casa que eu fiquei ali em cima do Prenino Boltkowski,
hospedado na casa da Chile, do Dr. Pedro, que era pediatra paulista, estava aqui já há 2 anos. A Chile é uma esposa dele, que já partiu para o Senhor, né? Ela foi quem trouxe a gente aqui para cá. E através do ciclo de relacionamento deles, a gente começou a fazer os cultos ali na casa deles. E ali as pessoas se converteram, né? E umas 10 pessoas converteram. Depois, numa segunda etapa, quando eu voltei pela segunda vez, eu convidei o Júnior, que era novo convertido. E o Júnior, eu fiz o convite para fundar uma igreja em Candó. Ele veio comigo prontamente, nem entendi o que estava acontecendo, nem o que seria. Ficou comigo aqui uns 15, um mês mais ou menos ele ficou aqui comigo. E o Júnior trabalhava nessa área de fazer arte, computador, computação gráfica, essas coisas, fazer placa, né? Então toda a parte de design, de logomarca, foi o Júnior que fez. Inclusive essa questão do leão, foi ele que teve essa ideia de colocar porque o meu grupo lá, que eu tinha um grupo lá de discípulos lá em Belém, na igreja, e o símbolo que a gente usava era o leão, né? Que é baseado em Apocalipse, capítulo 16, versículo 3, que diz: ele é o leão da tribo de Judá. Então o Júnior teve essa ideia de colocar um adesivo furadinho, né, na porta da igreja que a gente alugou ali em frente ao Ponto Certo, que era um prédio da Almira, naquela época, recém-construído, e colocar essa imagem do leão com um versículo bíblico, que representava Jesus. Só que o povo daqui não conhecia, nem entendia, né, nem os evangélicos. E aí a igreja, por causa dessa foto, né, desse adesivo na porta da igreja, do leão, passou a chamar a nossa igreja, que tinha a placa Primeira Igreja Batista lá, mas chamar a Igreja do Leão. Ela ficou conhecida como Igreja do Leão aqui em Candói. Interessante. Olhando por esse leão aqui, esse leão Quer um pouquinho de água, por favor? Um símbolo profético. Se for ver, quando a gente estava pensando em criar o podcast aqui, não foi intencional a gente começar nesse ambiente com esse leão. Obrigado. E como aqui deu bem certo, sobre a Igreja Batista, nós somos batistas, certo. Como o pastor começou e como tá dando continuidade, né? Com o leão. Exatamente, porque o leão, na verdade, como a gente fundou a igreja usando muito a figura do leão, que representa a realeza, o rei dos animais, algumas características que o leão tem, tanto que ele é comparado no livro de Apocalipse como o leão da tribo de Judá, né? E é o estandarte da tribo de Judá, né? Do antigo Israel, o leão. E é tanto que Jacó, quando vai abençoar Judá, diz que Judá é um leãozinho, né? Então ele fala, usando essa expressão, e passa a ser o estandarte da tribo de Judá, o leão, por suas características, né, do mundo animal. Então, e aí a gente olhando a Bíblia e acha bem interessante. Eu sou uma pessoa que até hoje eu gosto de assistir aqueles vídeos, safari na África, vídeos no YouTube, né, que mostra os animais ali no meio da vida selvagem. E eu gosto de ver o comportamento dos leões, não só dos leões, de outros animais também. E fico maravilhado, né, o quanto os animais e a natureza têm para nos ensinar. E então o leão é uma figura muito forte e acabou influenciando também os que foram, como Kelvin, né, que passou a participar da igreja, né, da nossa igreja ali, e acabou influenciando as gerações que vieram depois, por causa dessa marca muito forte, o leão, que a igreja passou a ser conhecida como Igreja do Leão, né? Então é bem interessante isso, e essa história, né, que influenciou até aqui o podcast do zero, né? A gente não foi intencional, mas encaixou bem, né? Na verdade, eu sempre gostei, a partir disso, na verdade, né? O leão da tribo de Judá, né? É uma coisa que eu sempre falo, né? Tem aquele versículo que fala, né, que o diabo andou ao redor bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. Daí eu sempre falo, né? Ele ruge como o leão, mas ele não é o leão, porque o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá, que é Jesus. Isso é fantástico, né? E o pastor falou sobre os animais, sobre tudo. A gente como ser humano, a gente peca muito nisso, né? Da gente não parar e observar mais a natureza, né? E quando a gente observa a natureza, a gente vê o quanto perfeição Deus de Deus é grande. É verdade. A gente aprende muito. Olha, os animais têm muito a nos ensinar. E o que é interessante, se você ler a Bíblia, olhar e fazer um foco nos animais, você vai ver que a Bíblia ela usa muitos símbolos. E entre esses símbolos, muitos animais. Por exemplo, Jesus não só é comparado ao leão da tribo de Judá, como também ele é comparado ao cordeirinho, ao cordeiro de Deus do pecado do mundo. Né? Como a Bíblia fala da visão da águia,
né? Que os que confiam no Senhor são como as águias, né? Correrão, não se cansarão. Então a Bíblia, você vê que a Bíblia, você vê muitos animais aparecendo ali no cenário bíblico como símbolos que falam muito e traz, fazendo comparações e ensina muito ao entendimento humano para que o homem possa compreender o que Deus está querendo transmitir ao ser humano. Por exemplo, ali no batismo de Jesus apareceu a pombinha, né? O Espírito Santo de forma corpórea de pomba, que é um animal simples, né? Uma pombinha branca ali simboliza a paz, né? Tudo isso. E você vai ver também Jesus falando ali que a respeito de Satanás, como uma serpente, né, que pica no calcanhar. Você vai ver vários animais, aparece o jumentinho ali, um animal humilde, e Jesus vem montado nele, né? E você vai ver vários animais sendo relatados na Bíblia, como assim, um símbolo forte que comunica uma mensagem dentro de um contexto simples daquela época. Deus está falando e as pessoas estão entendendo o que Deus quer falar através desses símbolos dos animais. Seja usando o leão, o cordeiro, a águia, a pombinha, seja falando da serpente, né? Seja falando de qualquer animal como uma figura que comunica para as pessoas. Pastor, conta pra gente um pouquinho mais como foi esse início do zero, literalmente, a igreja aqui em Candói, como que ela se estabeleceu, como que ela chegou até o crescimento que ela teve até hoje. Certo. Em primeiro lugar, eu sempre digo que tudo que vem de Deus e que é de Deus prospera. Eu fazia uma célula, eu tinha uma célula num bairro afastado lá, que era com uma família que tinha recém-convertido na nossa igreja, um casal jovem, né, tinha um bebezinho, e eu comecei a fazer uma célula na casa deles. E aí, um dia, nessa célula, era uma vez por semana, a mãe da moça, da dona da casa, que era a Shirley, a esposa do Dr. Pedro, que estava aqui em Candói, foi passar umas férias lá em Belém, para rever a família, que ela era de Belém. E lá ela me conheceu, ela foi para a célula, e viu eu pregando lá e me conheceu. E aí ela me desafiou: pastor, bora abrir uma igreja batista lá em Candói, porque lá em Candói não tem uma igreja avivada assim. Vamos abrir uma igreja batista lá em Candói? Ela falou assim despretensiosamente, e eu despretensiosamente, vamos. Falei para ela, vamos assim. Sabe quando uma coisa é falada e dita despretensiosa e quando as coisas são de Deus, elas vão fluindo? E eu falei para ela assim, então faz o seguinte, vamos na igreja domingo, o culto, isso era num dia de semana, né? E lá vou te apresentar para o pastor presidente, que era o apóstolo Edson Marialva já, né? E lá a gente conversa com ele, depois do culto. E ela foi, a igreja lotada, o culto muito abençoado. Terminou o culto, ela veio falar comigo, eu digo, vou te levar no gabinete, vamos falar com o pastor Edson. Levei lá no gabinete, apresentei ela, falei, olha, aqui é a mãe da Aline, que é a moça onde eu fazia a célula, né? E ela nos desafiou a fazer uma célula, a abrir uma igreja lá em Candói, no Paraná, onde ela está. Eu não sabia nem onde era Candói, nem onde ficava no mapa. E ela disse assim, olha, como a Aline trabalhava na TAM, ela disponibilizou os pontos da TAM, que ela mexia com isso aí, para pagar nossas passagens para vir para cá e voltar, vir e voltar. E aí a gente topou. E aí ela tirou nossas passagens, né, para a gente vir para cá no dia 10 de março de 2009. A gente veio para cá e ficou 10 dias aqui. E ficamos ali hospedados na casa que eles moravam, ali em cima do escritório da doutora Janaína, né? Escritório de advocacia, não sei se ela mora ali ainda. E era em cima do apartamento dela, a gente ficou hospedado na casa dela esses 10 dias. Nesses 10 dias, a Shirley, com o Dr. Pedro, nos apresentou o ciclo de conhecimento e relacionamento deles aqui de Candói. E a gente fez 3 cultos ali no apartamento dela. Nesses 3 cultos, 10 pessoas aceitou Jesus, né? Da qual a Shirley, o Roberto, né? E aí eu disse, pronto, começou a igreja, não tem mais como voltar atrás. Só que a gente ia voltar para Belém e tivemos que voltar. Veio comigo eu e o apóstolo Edson Marialva, que é o pastor presidente. Voltamos para Belém e eu tinha que voltar novamente para dar continuidade, porque 10 pessoas tinham aceitado Jesus, para fundar a igreja mesmo, oficialmente. E aí foi quando o Júnior, nesse período, o Júnior se converteu, recém-convertido. E aí um dia terminou o culto, o Júnior estava saindo na porta da igreja, eu olhei para ele assim, eu nem conhecia o Júnior direito. O Júnior era novo convertido, o Júnior era cantor da noite, ele aprendeu a falar inglês sozinho, ele cantava inglês, português, o Júnior é uma pessoa autodidata, né? Muito inteligente o Júnior, mas uma pessoa novo convertido na igreja. E o Júnior tinha um cabelo compridão, né? Só que ele cortou o cabelo para vir para cá, né? Eu sei que o Júnior, Júnior, bora em Candói abrir uma igreja?
Ele olhou para cima, bora, pastor. No primeiro amor também, bora. Ele nem sabia o que eu estava falando. E eu, assim como me deu o Júnior, eu poderia ter escolhido, interessante, depois eu fico pensando, meu Deus, eu poderia ter escolhido o melhor da igreja. Tinha muitas pessoas capacitadas da igreja, pastores, pessoas extremamente, né, muito mais tempo na fé, com muito mais experiência, do que eu convidei o Júnior, foi coisa de Deus. Sabe quando o negócio é de Deus e flui assim, pelo Espírito, despretensioso? O Júnior veio comigo, achei ele mais uma vez providenciar as passagens nos pontos, relembrar essa igreja nos pontos, sem ter condições, sem ter dinheiro, nos pontos da Aline, que ela disponibilizava esses pontos e comprava pegava essas passagens, dava pra gente, e a gente viemos só com a passagem de vinda, ficamos 30 dias aqui. O Júnior queria voltar, porque tinha que estar com a família dele, e ele não tinha dinheiro para pagar a passagem do Júnior. A gente estava até lembrando agora, esses dias lá em São José dos Campos, que ele está morando ali, né? O pastor tive que pegar uma carona de caminhão com o César, que é o filho da irmã Marli, que é caminhoneira, para poder voltar para Belém, já estava agoniado. E eu digo, Júnior, tu voltou para Belém, né, de caminhão, de carona, e eu fiquei aqui, né, sozinho, tu me abandonou, né? Aí ele dá risada. E aí continuei aqui, né, até depois, né, a gente inaugurou a igreja, o Júnior me ajudou, foi ele quem, né, teve a ideia do leão e toda a logomarca da igreja, tudo foi ele que fez, que era ele que mexe com isso, né? Como é o nome dessa profissão? Quer fazer a placa, essas coisas, né? Comunicação visual. Exatamente, comunicação visual. E o Júnior já trabalhava com isso, vivia disso, né? E aí tá, fez tudo isso, me ajudou, ficou 30 dias, ele só sabia cantar 2 músicas evangélicas, como Zaqueu e Quero Ser Como Criança. E aí ele, né, revezava numa casa e outra. E a gente jejuou e fez no início. Foi muito interessante, é uma longa história, mas foi assim que a gente começou e abriu a igreja. E começamos essa igreja do zero. O primeiro dízimo do Dr. Pedro foi as primeiras cadeiras da igreja. Vamos lá comprar as cadeiras. O dízimo que ele deu, vamos lá comprar as cadeiras. O doutor Pedro, o dízimo dele, né? Médico aqui, já trabalhava em 3 lugares, deu um dízimo bom. Vamos comprar as cadeiras. E começamos a igreja com o som do Janilson. O Janilson tinha uma mesinha, que tem até hoje na igreja, 2 caixas, né? E uma força, um rackzinho lá. O Janilson estava lá guardado, não estava usando lá no restaurante, a gente começou a frequentar lá, ele pediu para ele emprestado, ele nos emprestou e nunca mais saiu da igreja, porque depois ele nos ofereceu para a gente comprou dele e pagou e ficou, e estamos até hoje, né, com esse material que era do Janilson, que ele usava para fazer festa. Ele emprestou e foi com esse material do Janilson que a gente fundou a igreja, inaugurou a igreja com o primeiro dízimo, com as cadeiras, o primeiro altar, né, da igreja foi feito de madeira, o Roberto fez, o púlpito está até hoje ali guardado na igreja, né? E a gente convidou as pessoas, fez convite, os amigos do Dr. Pedro, da Chile, que a gente não conhecia ninguém, convidou todo mundo, a gente fez um culto de inauguração. E nesse culto de inauguração, várias pessoas citaram Jesus, a igreja lotou, encheu de gente. Aí eu me animei, pronto, agora a igreja já está estabelecida, já estamos com ponto aqui, já está tudo. O Chevette, o finado Chevette, né, com a esposa dele, também que já partiu, eles que fizeram a primeira placa da igreja, foi eles que fizeram o adesivo do leão. Entendeu? Então a gente inaugurou a igreja tudo, né, como a gente queria, com uma caixinha som, com as 2 caixas, tudo legal, e começamos a igreja, foi uma bênção, e daí a gente não parou mais. Então foi assim que surgiu, começamos do zero como vocês, né? E aí Deus abençoou, e como eu falei para vocês, tudo que é de Deus prospera, e cresceu a igreja, né? E se encaixa, a gente, nossa, o Eduardo, a gente tá aqui conversando, vendo as coisas, a gente vê um fluir nas coisas, né? A gente tá fazendo e tá dando glória a Deus, né? Pelo que da forma que tá acontecendo tudo isso. E a gente vê, ó, a Igreja Batista começou do mesmo jeito, porque quem tá colocando a mão é Deus, né? A gente coloca em oração, a gente coloca Exatamente. tudo na presença de Deus. Mas nessa vinda pra cá, pastor, e a Ellen pois é, nessa vinda? A Ellen, ela não queria vir para cá. A Ellen era concursada e ela trabalhava num hospital próximo da nossa casa, que está até hoje construindo um grande edifício lá. Inclusive um hospital que tinha 15 respiradores escondidos atrás de uma parede. Só que naquela época ele era menor, ele não era um prédio grande, enorme como é hoje. Ellen trabalhava lá concursada e a Ellen não tinha planos de vir para cá. A gente estava muito bem lá, a gente tem casa própria lá, e eu era pastor auxiliar da igreja mãe. Então, se fosse por questão de comodismo, de estar na nossa cidade, no meio da nossa família, estar muito bem, era melhor ficar lá. Mas quando Deus moveu meu coração, e
Aqui, quando eu estava aqui logo a primeira vez, eu dobrei meu joelho e pedi uma confirmação para Deus. Se realmente era Deus para eu vir para cá. E abri em 3 versículos da Bíblia. E Deus confirmou. E num desses versículos Deus falava assim que era de Deus que eu poderia vir, que Deus abençoaria e multiplicaria sobre mim homens e animais. E realmente isso aconteceu, literalmente. Algumas pessoas da nossa igreja criavam gado e essas pessoas que criavam gado tinham uma quantidade bastante. Então eu vi que Deus, e a igreja cresceu com pessoas, então eu vi Deus multiplicou homens e animais, nesse sentido do que eu vi no Velho Testamento. E Deus falando para que eu não temesse, para que eu viesse. Então, como Deus confirmou e falou no meu coração pela palavra, e sempre tudo debaixo de muita oração, as coisas foram fluindo. E as coisas, como disse o Kel, foram se encaixando, né? Deus foi dando graça, e a gente foi orando e pedindo sempre a direção de Deus, e as coisas foram se encaixando, se encaminhando, os céus se abrindo, as portas se abrindo, as coisas cada vez mais se encaminhando. Agora, no meio de muitas lutas, tribulações, desânimo, momentos que poderia ter desistido, poderia ter voltado atrás, né? Mas que isso aí é uma outra história para contar, mas a gente perseverou, né, pela fé, acreditando no chamado, porque se Deus tinha falado comigo, eu não sou louco de recuar, né? E eu sabia que Deus estava comigo e que era de Deus, mas o inferno se levantou e foi um grande desafio. E eu acho que Deus me colocou aí porque Ele sabia que eu sou daqueles que quando eu entro numa batalha não sou daquele que me acovarda, sou daquele que morro e não me entrego. Então eu sabia que Deus estava comigo e que era de Deus, que já tinha confirmado. Então se Deus já tinha confirmado, não tinha como eu retroceder no meio das dificuldades, das primeiras dificuldades que surgiram. Surgiram muitas dificuldades para eu desistir, mas eu não desisti, porque eu nunca confiei na minha capacidade, nunca me confiei em recursos, né, em pessoas que tinham condições de me ajudar. Eu sempre confiei em Deus, porque as pessoas que no início tinham condições de me ajudar me abandonaram. E as pessoas de quem eu esperava que mais me ajudasse não tinham reação. Então eu me sentia só muitas vezes. Tá? Voltando à questão da Ellen, não, dependesse dela, não queria vir. O clima, ela não gosta do frio. Até hoje ela não gosta do frio. Aqui é frio. A gente vem de um lugar quente, né? E quente e úmido, aqui é frio e seco. E ela não gosta. Mas ela, como sempre foi, graças a Deus, louvo a Deus pela minha esposa, que é uma boa esposa. E aquela que realmente obedece à aliança que foi feita no altar. Né? O teu Deus será o meu Deus, onde tu fores eu irei, onde tu pousar eu pousarei. Então ela é de seguir, ela largou tudo para vir para cá. Abriu mão do concurso dela, que ela tanto almejava lá no hospital, e veio trabalhar comigo, e veio para cá para a obra. Foi um desafio, foi um recomeço do zero, porque eu não conhecia ninguém aqui. Então eu passei a conhecer as pessoas. E foi o trabalhinho de formiguinha, de porta em porta, de casa em casa. Júnior inicialmente comigo, depois eu sozinho, eu, a Ellen, Mateus e Lucas, que eram pequenininho, um com 10 anos, outro com 11 anos. Pastor, lembrei agora de uma passagem que o pastor contou, que o senhor achou um banner no lixo e fez os quadradinhos para que, num propósito, para a construção da igreja. Como é que foi isso? É o seguinte, as coisas de Deus, elas se parecem loucura, não é verdade? Que depois até eu fico olhando, eu sou meio louco mesmo, porque certas coisas que eu fiz e que eu falei parece coisa de louco, mas é coisa de Deus. E como eu falo para você, Deus disser para você, olha, a partir de hoje esse copo será uma pedra, e botar isso dentro de você, por mais que não seja, vai virar uma pedra milagrosa, porque Deus é o Deus, não há nada impossível a Deus. Embora isso aí eu estou mostrando um absurdo para você ver que certas coisas que a gente faz parece absurdo, mas depois, quando o tempo passa, que você olha para trás, meu Deus, era de Deus mesmo, viu? O negócio deu certo. Então, o que aconteceu? Depois de um ano e pouco ali na igreja lá, eu lembro quando nós alugamos lá, tinha um IPzinho plantado na frente daí, que já tinha mais ou menos um ano. Depois de mais um ano ou 2 anos, ali eu vi aquele IP começar a florescer. E aí o IP ficava assim de frente, eu estava pregando um dia, a porta aberta, o pessoal assistindo o culto, eu ministrando a palavra. Eu olhei para aquele IP, eu falei para os irmãos, tá vendo aquele IP ali? Era assim, umas 6 da tarde. Eu tive umas vezes que ia fazer uns cultos assim, né? No domingo. Tá vendo aquele IP ali? Aí o pessoal olharam pro IP, aquele IP floresceu. Aí o pessoal olharam assim, E sabe o que isso significa? Significa que nós temos que comprar um terreno para construir a igreja. Agora, o que IP florescer tem a ver com terreno de igreja? Não tem nada a ver. Eu falei aquilo assim, do nada. O pessoal deve ter olhado, esse pastor é meio maluco, viu? Ele é do Nordeste, ele veio meio com essas loucuras aqui, nada a ver. Ninguém falou nada, tá, passou.
Um dia eu tinha um carrinho verde, né? Pra ali, Fiesta, né? Vinha passando na frente da farmácia do Robinho, né? Quando ele tinha ali onde é a Cressol ali, né? Tinha uma farmácia ali do Robinho. E eu vinha passando meio-dia já o pessoal, né, fechando seus comércios para ir pro almoço. Ele tava enrolando um banner que era como é que se diz? Um convênio que ele tinha com o Bradesco, que eu acho que ele tava desistindo do convênio. É um banner novinho que tinha assim: pague suas contas de água, luz, telefone aqui na farmácia, né? Aí eu acho que ele tinha desistido do convênio, rolou o banner e colocou no lixo. Eu vinha passando do carro, vi aquilo, ele fechou a farmácia e foi embora. Quando eu vi de longe aquilo, eu parei o carro, peguei aquele banner do lixeiro e levei para a igreja. Fui para a igreja ali, abri a igreja, coloquei em cima de uma mesa grande que a gente fazia janta na igreja, né? Coloquei aquele banner em cima da igreja e desenhei um quadrado ali, porque eu já tinha conversado com a Almira, perguntando para a Almira quanto é que era o tamanho daquele terreno e se ela vendia aquele prédio. E ela disse que vendia o prédio e deu a metragem do terreno de frente pela lateral. Então eu desenhei um quadrado e naquele quadrado grande que eu fiz naquele banner, nas costas daquele banner, eu fiz vários quadradinhos, dividi acho que em 300 quadradinhos. E numerei 1, 2, 3 e coloquei um versículo bíblico lá do livro de 2 Crônicas, da construção do templo de Salomão. Davi também convocando o povo para doar liberalmente, livremente, voluntariamente, conforme o Espírito mover esse coração, e desafiando as pessoas a construir e edificar a casa de Deus, o que era o templo de Salomão. E coloquei aquele versículo ali e coloquei na frente do púlpito e preguei sobre esse texto. E falei para os irmãos: está vendo isso aqui? Isso aqui é o tamanho desse terreno, tem tantos metros de frente, até coloquei lá quantos metros tinha de frente pela lateral. E ela está pedindo esse valor, se não me engano era 80 mil que ela queria naquele tempo, naquele prédio, 80 mil reais. E ela quer vender. E eu dividi o tamanho desse terreno aqui, a frente pela lateral deu 300 quadrados e o valor 80 mil pelos 300, que vai dar esse valor, um valor cada quadradinho. Você pode dar um quadrado desse, você pode dar 10 quadrados, pode dar 20, pode dar meio quadrado, se juntar com outra pessoa, conforme Deus mover seu coração, para a gente comprar esse prédio aqui. E está, a partir de hoje, decretado, né, aberto para a gente comprar o terreno da igreja. Lembre-se que floresceu o IP amarelo na frente. Acho que tem, não sei se essa árvore tem até hoje lá na frente, né, floresceu esse IP e vamos comprar o terreno da igreja. E aí preguei sobre o texto, pessoal, vamos orar e concordar, porque eu creio muito no poder da oração. Vamos começar uma campanha de 21 dias de oração. Sempre fiz campanha de 21 dias de oração na igreja. E um dos propósitos é a compra do terreno da igreja. E começamos nas campanhas lá e levantar esses recursos. Irmãos, eu sei que Deus foi movendo os corações. Pessoa que dava 1 quadrado, pessoa que dava 10 quadrados. Ou seja, que em pouco tempo, assim, em pouca situação, a gente já tinha 30 mil reais em caixa. Abrimos uma conta no Sicredi ali e começamos a depositar esse dinheiro lá. A pessoa ia doando e foi. Pessoas doavam 1 quadrado, outros doavam 5, outros doavam 10, outros doavam 20, conforme. Pessoas doavam mais, tinham mais condições. Cheguei, tinha 30 mil, e aí sim foi, quando eu vi, assim, o mover de Deus, a gente tinha o dinheiro de comprar o terreno. Tá? Porque é uma outra história também que tem que contar com pormenores, porque vai ter que fazer muitos podcasts para contar o milagre do terreno. Eu sei que a gente comprou esse terreno aqui, né, que a gente colocou em oração, e que a gente, né, pedia a Deus uma igreja que fosse para 1.500 pessoas. Lembra, Kelvin? Que o nosso objetivo era ganhar 10% da população de Candói. Candói tinha 15 mil habitantes, a gente queria 10%, porque a gente queria também que outros 10%, para ganhar a totalidade dos 15 mil habitantes de Candói, fosse para outras igrejas. Tinha bastante igreja evangélica. Então, ele humildemente só pediu 10%. Mas a igreja, para construir, tinha que ser uma igreja para 1.500 pessoas, que era o projeto, né? E aí Deus deu esse terreno, de 14 de frente por 65 de fundo. E aí construímos essa igreja aí com essa visão. A igreja é grande, embora nós sempre fomos poucas pessoas, né? No máximo 100, 120 pessoas na igreja. Construímos uma igreja muito grande. E foi assim a história para a gente poder comprar esse terreno a partir de um banner que eu achei no lixo. No lixo, um milagre que Deus fez. E eu sempre tive uma coisa no meu coração, sempre falava para as pessoas: olha, esse banner eu achei no lixo. Mas eu aprendi um versículo da Bíblia que diz assim: nunca despreze. Eu até lembro que eu falei isso nesse momento que eu falei do banner. Nunca despreze o dia das pequenas coisas,
porque elas antecedem as grandes. E sempre, nunca esqueçam que Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias. Deus pega as coisas pequenas para confundir as grandes. E falava assim também para eles, olha, lembre-se de uma coisa também, o homem nobre do seu coração projeta coisas nobres. E em coisas nobres persevera. Então, se nós fizermos, Deus se agradar de nós, não existe limite para quem tem fé em Deus. Quem tem fé em Deus, tudo crê, tudo conquista, tudo avança, né, tudo realiza, porque a fé é o poder de Deus. Né? Quem tem fé, né, faz coisas extraordinárias. Então a gente acredita e Deus está no negócio, então Deus vai abençoar, porque Deus é Deus poderoso. Isso aqui não é nada, um terreno desse, uma igreja dessa, era um desafio muito grande, mas não tinha dinheiro. Ele não tinha dinheiro, aquilo era um ato de fé, de loucura, de fé, sem explicação lógica. O que nós conquistamos aqui é uma prova viva de que Deus existe e que milagres acontecem. Então, toda vez que eu entro na igreja, e eu sempre digo para as pessoas, você está pisando em cima de um milagre. Essa igreja é um milagre, entendeu? Porque nunca tivemos dinheiro em caixa para construir um prédio nesse nível. Nunca tivemos dinheiro em caixa de dizer assim, estamos trabalhando, vamos construir uma igreja, vamos comprar um terreno, pagamos um terreno à vista, né, Kel? Pagamos um terreno à vista. E começa uma igreja, construir a igreja pela fé, o pessoal fica assustado. Não, gente, Deus faz milagre. Vocês estão desacreditando agora? Essa igreja vamos construir em 1 ano. Ainda desafio. Pastor, o senhor está ficando louco pelo tamanho da igreja? É 1 ano. Em 1 ano nós inauguramos a igreja. Tinha dinheiro? Não. Como foi? Eu falei, Deus vai fazer milagre. Deus vai mover corações. Vocês vão ver caminhão encostar aqui, doar areia, doar tijolo. E foi o tempo todo assim. Os caminhoneiros aqui de Candói, até pessoas que nunca botaram os pés nessa igreja aí, doaram, né, coisas para pessoas de outros estados, pessoas daqui, doaram para a gente ter o que a gente tem hoje aqui em Candói. Né? E até algumas pessoas que falavam até se surpreender, né? O Kel sabe, quem andou comigo, quem participou da construção, e além dos dízimos de oferta local. Porque todo o dinheiro da igreja que entrava foi muito bem administrado e canalizado para a gente ter essa igreja aí. Né? E a gente tem feito dessa forma. Né? Todo o dinheiro que entrou aqui, como o fruto, e as pessoas têm a alegria de doar, e as pessoas são muito generosas aqui em Candói, tanto os evangélicos como os não evangélicos, que a gente fez almoço, janta, arrecadava dinheiro, fazia sorteio, e tudo isso todo mundo ajudou, evangélicos, católicos. Também a gratidão, né, a construção da igreja, no que nós temos hoje, não é só nós, os membros, com certeza eles que participaram comigo, acreditaram nesse sonho e que me ajudaram a construir essa igreja, mas aos católicos da cidade, aos espíritas, a todos aqueles que nos ajudaram, voluntário, né, direto e indiretamente, seja doando uma coisa, seja comprando um almoço, uma janta, me ajudaram a construir a igreja. A minha gratidão é a cidade de Candói, aos fazendeiros, as pessoas que tinham chácaras, as pessoas que tinham sítio, as pessoas, né, do interior, da cidade, todo mundo, os que ajudaram, a minha eterna gratidão, porque eu sempre digo, uma andorinha só não faz verão, mas todo mundo unindo as forças, de grão em grão, a galinha chupava. Foi assim. História interessante mesmo, e eu sei sim de pessoas que têm participação na igreja ali com meio tijolo, né? Mas de coração, com o coração aberto para ajudar, né? O pastor comentou a hora que o Eduardo se atrapalhou e ia comentar que o pastor esqueceu, ele veio com a família dele aqui para Candói. Mateus, Lucas, Ellen e o Festinha Verde. O Festinha Verde. Porque todo mundo conhece. Coitadinho do Festinha Verde, o pastor, ele doava, voltava, ia. E era conhecido como Cada Verdura. Da verdura, ó. Cada ONG, né? A gente começou a participar de uma ONG aqui em Candói, a Associação Resgatando Vidas. E eu coloquei meu carro à disposição da ONG, que estava a serviço do reino, né? Para fazer os trabalhos da igreja. Era o que eu tinha, só um carrinho, um Fiestinha 2000, né? E ele era verde, né? Com a placa de Belém do Pará. E eu coloquei cheio de verdura e ia distribuir nos bairros carentes, na periferia, lá para baixo, do outro lado, ali na BR, no Sem Terra ali, e as pessoas carentes. E esse Fiestinha, ele bateu o motor 2 vezes. Eu sempre digo que esse Fiestinha, às vezes, ele era movido a 2 cavalos, Mateus e Lucas. Que quando ele não queria pegar, eu mandava os meninos empurrar. E eu lembro disso, que às vezes até dá tristeza ao mesmo tempo, assim. Eu lembro que uma vez o carro não queria pegar, e aí eu desci ali para embalar, os meninos empurraram, e eu desci naquela ladeira lá, né? Aqui do lado dos bombeiros. E aí, tudo bem, e o carro não pegou de jeito nenhum. Eu dei a volta na rotatória para subir, mandava o Matheus e o Lucas empurrar.
Empurra, menino. Ai, pai, tô cansado, não aguento mais. Empurra, menino, esse carro. Meu Deus do céu, depois assim, eu dava uma pena dos meninos, que os meninos me empurraram esse carro. E até que eu desistia, de sabe de uma coisa, eu vou levar pra piscina que é melhor, que o cara não pegou de jeito nenhum. Nem na descida, nem na subida. E eu fiquei com pena dos meninos, empurrando o carro. Até que Deus moveu o coração do pessoal da igreja e me deram esse carro que eu tenho hoje, né? Que é um Fiesta mais novo, 2013. Na época que me deram, era zero, né? Uma guerra, mas é o carro que tem me servido e é o carro que eu tenho até hoje. Pastor, esse projeto das verduras aí, ele também ajudou bastante na parte de evangelização também. Exatamente. Das pessoas conhecer o pastor, porque o pastor era novo aqui na cidade, né? Exatamente. Então, o trabalho da igreja, sempre eu tive uma visão, não só uma visão religiosa, mas uma visão social. E sempre entendi que a igreja não tem só um papel espiritual numa localidade, ela tem uma visão social, ela tem que ter responsabilidade social para o local, ela tem que fazer a sua parte, porque também a Bíblia nos ensina a isso, nunca esquecer dos pobres, e estar sempre olhando para as pessoas carentes e se inserir na sociedade e ajudar, né, a quem quer que seja, de todas as formas, não só com a mensagem do evangelho de salvação de vida eterna, mas também com a caridade, com a piedade, colocando em prática a nossa fé, ela se torna real na nossa vida quando você coloca em prática, ajudando as pessoas, fazendo o bem. Independente se a pessoa vai para a sua igreja ou não. Mas só que o fruto disso, com certeza, é que as pessoas veem que a igreja faz um trabalho que realmente se importa com o ser humano, se importa com o próximo, está ajudando as pessoas necessitadas. Isso, de uma certa forma, acaba mostrando às pessoas a seriedade do trabalho e a igreja começa a crescer. E a gente fez isso, até essa ONG, não foi nem eu que fundei, foi como é o nome dela? Jocélia, né? Daqui de Candói, que veio com essa ONG, que me convidou para participar. E aí eu sempre, né, gostei de trabalhar nessa área social. Lá em Belém eu já trabalhava muito na igreja lá, né, de fazer ação social, levar biscoito, bolacha, cesta básica, visitar as pessoas, ver o que elas precisavam, levar a mensagem de evangelização e ao mesmo tempo o alimento, né? Então sempre fiz isso, meu trabalho sempre foi enfocando esses dois lados. E aqui eu fiz a mesma coisa, que funciona, né? E aí quando a Jocélia me convidou para ser presidente dessa ONG, eu logo assumi, a gente já fez um convite convidei o padre ali da matriz, ele prontamente aceitou para participar, convidamos o pastor Lourenço da Quadrangular, o pastor Edson da Presbiteriana, convidamos o Dalo ali da autoescola, quem mais nós convidamos? Aí convidamos o Augusto ali que vendia feijão, e o Valmir, convidamos algumas pessoas de alguns setores da sociedade, para poder nos ajudar nesse trabalho. Fizemos uma diretoria e se engajamos num projeto da época Fome Zero, que era ali da Associação dos Trabalhadores, Sindicato dos Trabalhadores ali, né? O rapaz que era responsável, ele fez esse projeto, mandou, e realmente veio uma verba, e esse projeto é para ajudar o pequeno agricultor e ajudar a questão do Fome Zero, né? E esse projeto contava com o apoio das ONGs, das associações. E a gente tinha essa ONG, a Associação Resgatando Vida, junto com a PAI, que se engajou junto conosco, junto com a Pastoral da Criança, com as escolas aqui, a Urmi, a Santa Clara, e cada representante de cada área assim. Então, e com os agricultores. A gente fez uma reunião ali no sindicato, e essa verba veio do governo, que esse dinheiro era para comprar essas verduras, esse do pequeno agricultor, era entregue às ONGs, e as ONGs entregavam para as pessoas de graça. E a gente se engajou, ainda era uma corrente, né? Corrente do bem, fazendo isso. E aí eu adotei isso e comecei a fazer isso na igreja. E vinha um produto que vinha para a Igreja Batista, vinha para a Presbiteriana, para a Quadrangular, vinha para a ONG e era dividido para os pastores fazer. Mas com o tempo os pastores não tinham tempo de fazer e tal, e eu fiquei sozinho fazendo praticamente. O pessoal da ONG também, né, algumas pessoas não vestiram a camisa, e eu vi que eu não podia, um projeto em andamento, você não pode deixar desperdiçar a oportunidade. Então eu botava no meu carro, tinha vezes que era muita coisa, não dava conta, o meu carro era pequeno, eu pedi o caminhão do seu Oswaldo ali, e ele me cedia o caminhão de material de construção da loja dele, enchia o caminhão de coisa para distribuir, saia distribuindo, pegava o Cleito que me ajudava, né, na época, e era nosso trabalho. Né, e com essa influência, conhecendo pessoas, visitando as pessoas, vendo a realidade, a humildade, né, a carência das pessoas, fazendo amizade, ao mesmo tempo que eu, né, ajudava as pessoas, eu falava de Jesus e convidava as pessoas para vir na igreja. E foi assim que a igreja começou a crescer. Entendeu? Através da ONG, do trabalho social, que é uma visão que a igreja nunca pode perder. Com o tempo a gente perde, né?
mas a gente sempre procurou estar sempre trazendo à tona esse trabalho social, ajudando as pessoas, independente, depois a gente passa a ter uma visão que a gente tem que ajudar as pessoas, independente se ela vai participar da nossa igreja ou não, se ela vai ficar ou não. A gente quer que as pessoas, né, melhorem sua vida, conheçam Deus, Jesus, né, tenham uma esperança no coração, mude de vida, né, quer dar o pão, o alimento, mas também a gente quer instruir a pessoa para que ela possa buscar novas oportunidades, procurar algo melhor para si mesma, para a sua família. E a igreja tem esse papel de instruir essas pessoas, de orientar, né, de educar, de dar novas diretrizes e motivar essa pessoa a acreditar nela mesma, que ela pode, que ela é capaz, que ela pode mudar a realidade dela, sabe? Se ela acreditar, se ela tiver fé em Deus, se ela for à luta, mudar, sair daquela vida que ela leva e para buscar algo melhor para ela mesma. E realmente, quando as pessoas se permitem, acreditam e recebem essa palavra, elas mudam de vida. No trabalho social a gente vê isso, muda e muda para melhor, tem um crescimento, as pessoas conseguem emprego. A gente vê que a gente vai indo na casa das pessoas, vê que elas melhoraram a condição delas, né? O tempo passou, a gente vê que realmente melhorou. E aquela pessoa realmente recebeu a palavra, aprendeu, acreditou e mudou sua situação. E a gente se sente, como é que se diz, gratificante isso, porque a gente vê que a gente fez parte da história daquela pessoa e ajudou aquela pessoa a buscar qualidade de vida para ela e para a família dela. O trabalho social é esse, o papel da igreja é esse. Vejo que a gente tem que continuar tendo essa visão, né? Como igreja. A gente prega o evangelho, mas também tem que levar, muitas vezes, o alimento para as pessoas, porque o Thiago Bruneta comentou um dia, né? Que a pessoa com a barriga vazia, às vezes ela não consegue nem ouvir o que você está falando. Isso é verdade. Então a gente que tome como exemplo isso daí, né? E, tipo, que essa história, esse trajeto, a gente conversou aqui um pouco, né? Porque o Eduardo também, que conhece as histórias do pastor aí, sabe que aqui vai precisar de muito mesmo podcast pra gente contar todas as histórias nos detalhes aí, mas que essa história sirva de inspiração para as pessoas também, de a gente começar a fazer as nossas ações sociais, né? Pra gente começar a fazer nosso papel como cristão. E que nem eu falei no primeiro dia, que daqui saiam projetos sociais, saiam ações sociais e saiam pessoas também que ouçam a gente motivadas para fazer isso, né, Eduardo? Isso. Citando, né, esses exemplos do pastor, né, você vê que tudo serve de inspiração para outras pessoas também, né? Ouvir esse testemunho de vida, tudo que o pastor passou, tudo que o pastor fez, né, pela própria cidade, né, o projeto social, né, levando o alimento, né, tanto como a parte espiritual também, né. E pastor, como que foi lidar com a pandemia e a igreja nesse período aí que a gente passou aí nesses últimos 2 anos? Na verdade foi acho que um desafio no mundo inteiro, né, todos os cristãos, um tempo atípico, né, completamente diferente, e desafiou para a gente se ajustar a essa realidade, ou essa nova realidade, esse mundo que parece que as coisas vão se afunilando, a gente sente isso no mundo espiritual, uma guerra espiritual que atinge em cheio, né, o estilo de vida das pessoas, até a própria igreja, né, o modo de ser como cristão, que nos faz repensar, na verdade, refletir, né, a forma como a gente tem levado o evangelho, vivido esse evangelho, que a gente tem que realmente repensar algumas atitudes nossas, alguns comportamentos, a nossa vida religiosa, e ver que o tempo se aproxima e que a gente tem que se arrepender dos nossos pecados, se voltar para Deus e ver que o que está acontecendo no mundo é um grito de alerta. O reino de Deus está chegando com força, os sinais estão se cumprindo, pestes, pandemias, sinaliza a volta do Messias, como está dito em Mateus 24. Tá? Então é um alerta para a igreja, aquele crente frio, morno, que vive com o pé na igreja, um pé no mundo, aquele crente meia boca, aquele cristão que não tem posicionamento, que vive em cima do muro. Então essa pandemia veio para alertar, veio para despertar, veio para mostrar para os cristãos que a gente tem que se posicionar. Tive um conflito no meio dessa pandemia ideológico, um conflito político, mas o alvo mesmo é os cristãos do mundo espiritual. Tantas famílias foram devastadas, destruídas com esse vírus aí no mundo inteiro, né? O cerceamento de liberdade de expressão, até a dificuldade devido à pandemia da gente poder se reunir,
a questão do vírus, o medo tomando conta das pessoas, o esfriamento da fé, o cerceamento do direito de ir e vir das pessoas pelas autoridades, até de poder se reunir. Então, um caso muito atípico, muito diferente, e a gente no meio de tudo isso, muitas vezes sem saber como se posicionar, como decidir, como fazer, e muitas vezes se entregando nas mãos de Deus e Deus direcionando pela sua misericórdia. Mas, ao mesmo tempo, entendendo que as coisas parece que daqui para frente elas vão cada vez mais, o cerco vai se fechar. E a gente tem que aproveitar a oportunidade que a gente tem como cristãos, como igreja organizada, para o que tiver de fazer, fazer depressa. Seja pregar o evangelho através do podcast aqui do Zero de vocês, que é uma ideia excelente, vocês estão de parabéns. Né? Como também seja também a generosidade, fazer o bem, ajudar as pessoas que puder. Porque no final das contas, quando nós partirmos daqui, quando a igreja for levada, é o que fica, é a nossa história. Né? Por nossas obras seremos julgados, por nossas obras, né? No final das contas, é o que ficará em memória diante de Deus. Ou seja, as obras atestam a fé que a gente tem em Deus. Então a gente tem que não ficar mais só com foco de quatro paredes, mas com foco de sair. Né? O que a gente já aprendeu e recebeu, colocar em prática no cotidiano, no dia a dia, fora das quatro paredes. Né? E nesse momento a gente deixar de estar mais com o coração nas coisas dessa vida e estar com a nossa visão de reino mais voltada para o alto, como disse o apóstolo Paulo, que a gente tem que pensar mais nas coisas do alto, porque nós morremos, a nossa vida está escondida com Deus em Cristo Jesus. Então pensar nas coisas que são do alto, porque tudo isso aqui é passageiro. E a gente vê que esse sistema aqui jaz no maligno, e esse mundo aqui já está condenado. E a salvação ainda está na igreja, por intermédio dos princípios e valores cristãos, por intermédio do evangelho da salvação. E nós que já recebemos esse conhecimento, temos a obrigação de fazer discípulos, de estar indo o tempo todo no ID de Jesus, na ordem que ele deu, propagando essa mensagem, fazendo discípulos, pregando o evangelho e anunciando o reino de Deus, porque o tempo está encurtando cada vez mais. Então essa pandemia foi um desafio, mas ao mesmo tempo, na minha leitura, ela foi vamos dizer assim, um chacoalhão. É um chacoalhão para poder a igreja despertar, os cristãos despertar. Como diz lá em Apocalipse, quem é santo, santifique-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Então, o tempo é agora, e Jesus fala ali que eis que cedo vem, bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Então, o que tem a dizer para o Senhor é Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Então, esse papo foi bem produtivo, eu acredito eu, bem bacana, para explanar um pouco da história do pastor. Quero pedir mais uma vez para o pessoal fortalecer a gente nas redes sociais, pegar e curtir lá a página no Facebook, @do0, @do0 podcast, Instagram também, TikTok. Estamos até no TikTok. Que benção, né? Glória a Deus. Então vamos fortalece nós, que nem eu falei no primeiro dia, dá aquela força pra gente chegar mais longe, cada vez mais com os assuntos aqui. Isso. Pastor, muito obrigado por o senhor compartilhar suas experiências conosco aqui nessa noite. E que mais oportunidades vão ser geradas, né, para a gente discutir um pouquinho mais sobre a palavra, entrar mais a fundo em algumas coisas, alguns temas da atualidade.